Bom dia, queridos e amados irmãos, com alegria que estamos mais uma vez juntos para compartilharmos, e aprendermos mais da palavra do Senhor. Nessa manhã nós estudaremos uma lição belíssima, riquíssima, onde o autor traz-nos Cristo com uma visão cósmica, com uma visão diferenciada. E entendo que o autor foi muito feliz nesse estudo, trazendo o nosso Senhor Jesus com essa visão cósmica. Quando pensamos e falamos na palavra cósmica, muitas coisas vêm à nossa mente, muitas coisas da ciência, da tecnologia, enfim, muitas inovações. E o autor traz o Cristo como um ser cósmico, um governador de todas as coisas. Se nós formos ao dicionário e pesquisarmos sobre a palavra, ela vai relacionar a palavra no sentido de mundo, de planeta, de universo. E é nessa visão que o autor vai retratar nessa lição. O Cristo como governador, orientador, sustentador, controlador de tudo isso, de todas as coisas. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor nos oriente nessa lição. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por essa manhã que o Senhor nos concede. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora, quando estamos reunidos em Teu nome como igreja, separando esse momento para a escola bíblica dominical, lições que têm abençoado as nossas vidas, Pai. Te agradecemos por todos os autores delas, Senhor, que foram inspirados, orientados pelo Senhor para escrevê-las. E te agradecemos, ó Pai, pela vida da Tua igreja, que se dedica a estudar essas lições e compreender melhor aquilo que o Senhor quer que possamos aprender. Muito obrigado, que o Teu Espírito nos oriente nessa manhã. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da lição, então, é o Cristo cósmico. E o autor veio trazer para nós o texto básico de Efésios capítulo 1, versículo 3. E vai dizer para nós o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai tratar desse tema do Cristo Criador, do Cristo controlador, dono, regente de tudo isso que nós conhecemos. Todo o universo, todo o mundo, inclusive as pessoas. E ele começa dizendo o seguinte: a obra de Cristo tem uma dimensão mais profunda do que as nossas igrejas costumam abordar. Ele é mais que o Salvador das almas e das pessoas. É o Senhor do universo, o Criador da nova ordem de Deus. Em Efésios, Paulo fala do mistério da vontade de Deus que não fora revelado antes, mas só agora Deus uniu judeus e gentios, e todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, hão de convergir em Cristo. Efésios 1, 9 e 10. Tudo terminará nele, tudo começou com ele, segundo João 1, 3. Ele tem uma dimensão cósmica. Este mistério é manifestado pela igreja aos principados e potestades espirituais. Efésios 3, de 9 a 10, vai nos dizer isso. Quando Paulo escreve aos Efésios dizendo o seguinte: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. Tudo terminará nele. É isso que ele fala para nós.
A igreja ensina as potestades e o mistério de Deus, que começa pela união dos homens e termina no destino do universo. O autor diz para nós o seguinte: em Cristo Deus está criando não apenas um novo povo ou uma nova raça, mas um novo mundo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, que nos ensina o próprio Paulo em 2 Coríntios 5,17. Criatura é o grego ktisis, que em Romanos 1,20 refere-se ao mundo criado. Seu sentido em 2 Coríntios 5,17 é mais do que moral. Não é: se alguém está em Cristo, não bebe, não fuma, não adultera. É cósmico. Se alguém está em Cristo, faz parte do novo mundo de Deus. Nós, a igreja, somos o novo mundo de Deus. Nós, a igreja, somos o início desse novo mundo que Deus está criando. Não apenas novo povo ou nova raça, mas novo mundo. Aldous Schuller escreveu Admirável Mundo Novo, onde mostrava um mundo novo, produto da tecnologia. Mao Tse-tung quis criar um novo homem, um produto político, mas novo homem e o novo mundo surgem em Jesus. É obra divina em Cristo, não humana. O que quer dizer isso, irmãos? Só Deus pode transformar o homem, só Deus pode fazer o homem ser uma nova criatura. Só Deus tem o poder, através da mudança gerada pelo Espírito Santo no ser humano, de tornar uma pessoa que até então era desprezível aos nossos olhos, uma pessoa respeitada e admirada. Só Deus faz uma pessoa mudar as circunstâncias da sua vida. Só Deus faz com que nós possamos ser realmente uma nova criatura. Deus nos dá uma nova visão para que possamos ver o mundo de forma diferente, entender o querer dele e podemos então começar a agir de forma a estarmos praticando aquilo que ele quer. O ser humano em si, sozinho, não tem competência para isso. Nós somos realmente pessoas incapazes de ter essa mudança por nós mesmos. A Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo que nos convence, em primeiro lugar, de que somos pecadores. Ele nos convence, da justiça, do pecado e do juízo. Ele vem trabalhar isso em nossa vida. Preste atenção nisso. O próprio Senhor, nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo, é que faz a obra de mudança em nós. Então, toda essa tecnologia, do cósmico, tecnológico, não chega perto daquilo que Deus tem condições de fazer. Então, essa visão cósmica da ciência tão puramente, ela fica muito abaixo do poder do Deus ao qual nós servimos. A visão do autor é trazer exatamente isso, que aquilo que a ciência, com tudo aquilo que ela já conquistou até hoje, pode fazer de tão avançado, não chega próximo ao poder do Deus ao qual nós servimos. Por isso é que nós temos que ter consciência daquilo que realmente escolhemos fazer, servir a este Deus. O ponto 1 da nossa lição, irmãos, ele vai falar sobre Cristo, autor e sustentador da criação. Cristo, autor e sustentador da criação. Nós conhecemos o Cristo dessa forma, sabemos disso. E o autor retrata para a gente o seguinte, que o pecado alterou as relações do homem com Deus. Vemos isso lá em Gênesis 3, 10 e 11. Com o próximo também, alterou as relações, Gênesis 3,16, com a natureza, Gênesis 3,17 e 18, e ele teve uma dimensão cósmica. O bom mundo de Deus, Gênesis 1,31, foi desordenado.
segundo lá Romanos 8, 19 a 22. O mundo em que vivemos não é o mundo ideal de Deus. Não plantamos ortigas nem ervas daninhas. Elas surgem. O trigo não brota espontaneamente e tem que ser cuidado. A natureza nos é benéfica, mas também hostil. Ela nos dá água e alimento, mas também terremotos, secas, furacões. Ela não é sábia, como diz a ecolatria moderna da nova era. É uma força cega e irracional. Viemos dela, Gênesis 2, 7. Mas ela nos é hostil, Gênesis 3, 18. E nós lhes somos hostis também. A ideia em Efésios, segundo o autor, e Colossenses também, é que Deus está refazendo o mundo, incluindo aí a nossa relação uns com os outros e também com a natureza. Então vejamos que o pecado, ele fez com que a nossa relação com Deus, com os seres humanos e também com a natureza fosse quebrada na sua forma original, aquilo que Deus queria que fosse, ok? Então o pecado entrou e fez uma bagunça nesse negócio, desordenou aquilo que Deus tinha preparado. E nós, seres humanos, fomos culpados disso, somos culpados até hoje. Deus precisa estar cuidando de todas as coisas, para que nós possamos vivermos de uma forma mais tranquila. Deus cuidando realmente da sua criação, de uma forma geral, dos seres humanos, criação divina, suprema, de excelência de Deus, e também de toda a natureza do universo, também criação do nosso Deus. Então nós entendemos que Deus ele está recriando todas as coisas, segundo as colocações de Paulo, que ele fala para nós em Efésios e Colossenses. As orientações de Paulo levam-nos a entender exatamente isso. A ideia de um Deus que está recolocando tudo no seu devido lugar, do jeito que Ele quer. Algumas coisas, nós não compreendemos e é mistério de Deus mesmo, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Sabemos que às vezes as pessoas nos perguntam se Deus é tão bom, tão amoroso, por que Ele permite que aconteça tantas coisas, Como, por exemplo, os terremotos que matam tantas pessoas, deixam tantas pessoas desabrigadas, crianças órfãs e coisas parecidas, os maremotos, as tsunamis, as tragédias de um modo geral. Isso dá-nos a entender que a natureza ela é irracional, como diz o autor para nós. Ela não raciocina, ela precisa de um controle, e esse controle precisa estar nas mãos de Deus. Só Deus tem condições de controlar a natureza, que é criação sua. Essa é a ideia que o autor chama a nossa atenção e também relatado aí através de Efésios e Colossenses. Efésios é considerada como a rainha das epístolas, segundo o autor, e onde o gênio de Paulo mais brilha. Colossenses é considerada a sua irmã gêmea de Efésios. Nessas duas cartas, a cristologia, o ensino sobre Cristo, muda de funcional, como Cristo funciona para a igreja, para ontológica, isto é, Cristo como ser, o absoluto, o alto e sempre existente, a razão de todas as coisas. O Cristo de Efésios está assentado nas regiões celestiais, Efésios 1:3, como nós lemos, que é o texto básico da lição. Ele é Senhor deste século e do século que há de vir, Efésios 1:21. Século é o grego aeon, que significa mais que 100 anos. Significa uma ordem, um tempo, uma idade, uma era, um espaço de tempo. Cristo é Senhor desta era e da era que há de vir.
tudo foi feito por ele e para ele, como nos relata Colossenses 1, 16 e 17. Todas as coisas hão de convergir para ele. Efésios 1, 10. A expressão todas as coisas merece especial atenção. O grego aqui, no original, tapanta, significa neutro. E não é masculino nem feminino, o autor deixa bem claro isso, não é gente, é coisa, é material, não é humano. Refere-se ao mundo material, ele está desintegrado. A queda o afetou e Jesus veio reordená-lo. Sua obra inclui recolocar o mundo material em ordem. Cristo está assentado nas regiões celestes e para ele tudo converge e nele tudo terminará. Isso é, Cristo não só foi o Criador de todas as coisas, estava lá na criação, e a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Prestem atenção nisso. Então todos os acontecimentos, como nós ensinamos, como a igreja tem ensinado aos irmãos, o nosso pastor tem sempre direcionado nessa linha, e nós corroboramos com o pastor, concordamos plenamente. Toda a Bíblia é cristocêntrica, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela vai girar, vai culminar na pessoa de Jesus Cristo. Ela começa e termina, princípio, meio e fim de toda a Escritura em relação, em direção à pessoa do Senhor Jesus. Vejamos que lá no Éden, quando o pecado foi originado, após a Bíblia relatar que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, na expressão de dizer que o nosso Deus estava lá criando, e o Senhor Jesus estava lá criando todas as coisas para ele. Então todas as coisas vão em direção a Cristo. Todas as coisas vão culminar. E quando o pecado entra, o Senhor nosso Deus, ele direciona a pessoa de Jesus Cristo, já preparando o plano que iria mudar todas as coisas que estavam erradas, que é a vida do Senhor Jesus Cristo à terra, esmagando a cabeça da serpente, como era promessa lá do nosso Deus. Então Cristo veio ao mundo para isso, para dar novamente sentido à relação do homem com Deus. E o autor chama a nossa atenção, quando ele fala dessa mudança e reorganização do código material, ele deixa de lado um pouco a figura do ser humano, para dizer que ele está cuidando agora da natureza. Ele está arrumando um novo mundo ali, da forma que ele entende que deva ser. Lógico que nós viveremos no novo mundo, então nós seremos mais uma vez primazia de Deus, em relação a essa vivência. Então Deus vai com certeza, como sempre fez, organizar todas as coisas para que possamos desfrutar junto a Ele após a nossa ida até a sua pessoa. Amém? Como dissemos anteriormente, Cristo está assentado nas regiões celestes e para Ele tudo converge e nele tudo terminará. Ele é o autor e sustentador da criação, mas é também seu propósito. A criação foi feita por ele e para ele e voltará para ele. Sua obra inclui a reconciliação de todas as coisas, na terra e no céu. Colossenses 1:20. Ele não é apenas o salvador pessoal de indivíduos, mas o Senhor cósmico de todas as coisas. Podemos confiar num Salvador que tem poder sobre o tempo, as pessoas e todo o universo. Como diz um de nossos cânticos, Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. O Filho é o Rei do universo. Deus, da pessoa de Jesus Cristo, é esse Rei do universo, ao qual nós escolhemos adorar, escolhemos servir e entregar as nossas vidas, porque aprendemos sobre Ele, acreditamos nele como Deus único e verdadeiro, e desta forma
resolvemos entregar as nossas vidas nas mãos dele. O segundo ponto, o autor coloca como tema o novo mundo de Deus. Embora bem sustentada em Paulo, esta ideia não foi inventada por ele, não foi inventada pelo apóstolo Paulo, né, essa ideia. Não é estranha aos demais autores da Bíblia. Lemos na visão de João: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21:5. Agora vem o novo mundo que Deus está criando em Jesus. No final da Bíblia, em Apocalipse 22, quando a obra de Cristo chega à sua consumação, o Éden está de volta, a figura do Éden está de volta, né? Em Gênesis 3, o homem foi expulso, e em Apocalipse 22, ele vai ser recolocado, ele vai ser o que? Readmitido, como diz o autor. Tudo que perdeu na queda recupera em Cristo, reaparece. A árvore da vida, Apocalipse 22:2. Seus frutos são para alimento e as folhas para a saúde. A consumação da obra de Cristo nos devolve o que a queda nos tirou. E a gente pode fazer essa comparação com Gênesis 2:17 e Apocalipse 21:4. Depois os irmãos leiam com calma. Gênesis 3:16 com Apocalipse 21:4. Gênesis 3:17 com Apocalipse 22:3. O autor nos dá uma sequência para fazermos comparações. E creio que os irmãos já devem ter feito isso nas suas leituras no meio de semana. E ele vai dizer para a gente que o que perdemos com a queda nos é devolvido em Cristo. O novo mundo traz uma natureza totalmente benéfica. Água, alimento e saúde, as perfeitas provisões de Deus. A razão é porque agora as primeiras coisas são passadas, como diz Apocalipse 21:4. Cristo refez o mundo. Isso é uma promessa do nosso Deus e que vai se cumprir com certeza, porque aquilo que Deus promete, Ele verdadeiramente cumpre, ok? O terceiro ponto vai dizer para nós qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus. Em Efésios 1:22, vemos que todas as coisas foram subjugadas a Cristo, inclusive as do mundo vindouro. Efésios 1:21. E Ele as deu à igreja. Isto é fantástico, né? A igreja não é lugar aonde vamos, não é uma instituição humana ou social. Ser igreja é mais que entoar cânticos e apresentar programas especiais, como fazemos, muito bom, muito gostoso, prazeroso, nos alegramos, temos certeza que agradamos a Deus com os nossos programas, porque são bem pensados, né? São voltados à adoração a Deus, mas isso não é ser igreja, isso não é igreja. É fazer parte do novo mundo de Deus, sendo a ponta de lança, mas é também reinar com Ele. No momento, a igreja é militante, nós estamos militando, né? Num dia, ela será triunfante. Isso é, hoje nós somos igreja militante, estamos militando, estamos em guerra, estamos a serviço do Rei Jesus nessa batalha espiritual aqui na terra. Fomos chamados, separados, transformados, regenerados, né? Feitos novas criaturas. Foi nos dado uma nova razão de viver, que é hoje servirmos ao Senhor Jesus nessa batalha espiritual, pregando o Evangelho, falando do amor às pessoas. Esse é o papel da igreja como igreja militante. Enquanto estivermos aqui na terra, meu irmão, minha irmã, você, eu, nós somos a chamada igreja militante. Mas haverá o tempo em que nós passaremos, seremos, vamos dizer assim, promovidos, né? Isso é, nós passaremos de igreja militante a igreja triunfante. Isso é, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Isso é, quando nós partimos com o Senhor Jesus para esse novo local, né?
a nova morada que o Senhor tem preparado para esse novo mundo, né? E aí então nós seremos chamados de igreja triunfante. Isto todos nós sabemos. Mas triunfante de quê? Segundo a pergunta do autor. De problemas, de lutas humanas, das contrariedades deste mundo. Deste mundo? É uma pergunta que o autor faz para nós. Não. A igreja será triunfante sobre o poder do mal e o caos do mundo. Por fim, em Lucas 10, 19, ela recebeu poder para pisar escorpiões, símbolo do mal. A igreja será vencedora sobre todo o poder maligno. Sua vitória será global, né? Será universal aí. Ela julgará o mundo e o mal com o Senhor, triunfante. Nós estaremos ali, né? Junto com o Senhor, julgando o mundo. Então, nós como igreja estaremos junto com o Senhor, né? Só recapitulando, julgando o mundo com o Senhor triunfante. Esse será o nosso papel como igreja nesse novo mundo, como nos relata Mateus 19, 28 e também Lucas 22, 30. E desfrutará da vitória de Cristo. Nosso triunfo não é apenas para esta vida, mas é para a nova ordem de Deus, para o novo mundo que o Cristo, Senhor do Universo, está criando. Ela, a igreja, desfrutará deste novo cosmos. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Então, a salvação é mais que libertação do fogo do inferno. Isso é uma coisa interessante que nós precisamos prestar atenção. A gente tem a ideia, às vezes, de que somos salvos apenas do fogo eterno do inferno. E não é a realidade. O autor traz isso para a gente, uma colocação belíssima do pastor Exaltino, nosso saudoso pastor Exaltino, e que ele deixa claro que a salvação é mais que a libertação do fogo do inferno. É a identificação com o Cristo e lugar de honra no novo mundo do Senhor. Nós o desfrutaremos. Isso é, nós iremos desfrutar desse novo mundo que é criação do Cristo triunfante, né? Do Cristo vitorioso, ao qual nós servimos, escolhemos entregar as nossas vidas a Ele. Por isso, irmãos, que vale a pena nós resistirmos a tudo aquilo que nós, às vezes, temos que passar, né? De tribulação, de dificuldades, como é o momento agora, né? Segundo relatos, nunca na história houve uma situação como essa. Já aconteceu de estar algumas, vamos dizer assim, algumas cidades isoladas, alguns pontos específicos, mas um país inteiro, não. O mundo inteiro, né? Todos os países aí em quarentena, isolados nesse momento por causa desse vírus, é uma grande dificuldade para nós. Sabemos que muitas pessoas estão perdendo seus empregos, empresas estão fechando, falindo, deixando de existir, e a recessão da economia vai ser muito grande, e com certeza nós também seremos atingidos, como alguns já estão sendo atingidos, né? Com algumas dificuldades, principalmente aí na área econômica. Mas uma coisa é certa, nós confiamos nesse Cristo do controle, que tem o controle sobre o cosmos, sobre todas as coisas, no Cristo triunfante, e Ele está preparando algo de muito especial para a sua igreja, para cada um de nós, e devemos, né, estarmos atentos a isso. Aquilo que iremos receber, o direito de sermos igreja triunfante, longe de todas as coisas que possam nos prejudicar, né? De doença, longe de dificuldades, longe de pagar contas, né? Não mais nos preocuparemos com o trabalho, com a parte financeira,
porque viveremos de uma forma totalmente diferente, com tudo aquilo que precisarmos, porque o Senhor está preparando isso para nós. É isso que nós, como igreja, precisamos entender, né? E ser a nossa satisfação, né? Nosso motivo de estarmos resistindo a tudo e a todas as coisas que temos que passar, né? Em meio a esse mundo de tantas dificuldades. Possamos resistir, possamos ser fortes, porque o nosso Senhor triunfante virá nos buscar como sua igreja e nos transformará, né? Agora, não mais necessitaremos sermos soldados seus. Não seremos mais uma igreja militante com lutas, guerras e batalhas, mas seremos triunfantes e triunfaremos junto com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Ele. E a Bíblia também diz que por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. E se nós somos co-herdeiros com Ele, nós herdaremos com o Senhor Jesus tudo aquilo que foi criado por Ele e para Ele. Já pensou nisso? Já pensou na satisfação, na alegria de estarmos ao lado do Senhor Jesus como co-herdeiros, tendo o direito de desfrutar sobre todas as coisas que Ele criou para Ele, né? Então, vale a pena, meus irmãos, lutarmos a batalha que está sendo proposta para nós todos os dias, para realmente participarmos e sermos membros dessa igreja triunfante no novo mundo que o Senhor nosso Deus está com certeza preparando para nós. Então a salvação, ela vai muito além de que simplesmente sermos livres de irmos para o inferno. A satisfação é muito maior do que isso. São galardões, são direitos adquiridos pela pessoa do Senhor Jesus e entregue a nós totalmente gratuito. Então nós precisamos aí estarmos atentos a isso. Em Cristo somos mais do que vencedores, né? Romanos 8, 37. Essa é a proposta de Paulo quando ele diz que pode todas as coisas, né? Em Cristo Jesus. Somos vencedores sim, meus irmãos. Em Cristo Jesus. Fora de Cristo não somos nada, né? Fora de Cristo nós não teremos condições nenhuma de estarmos vivendo uma vida que realmente vale a pena. Para pensar em agir, finalizando a nossa lição, o pecado é um desastre. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus. Cada crente deveria fugir do pecado, pois ele traz perturbação da ordem, que já é frágil. Isso é, o pecado, né, ele desagrada ao nosso Deus. O pecado, ele faz desordem naquilo que Deus criou. O pecado, ele faz desordem na nossa vida como ser humano e principalmente na nossa vida como servo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que resistir, né, a todas as tentações, a todas as dificuldades, as lutas do dia a dia, as perseguições que nos são propostas e que sobrevêm sobre as nossas vidas e as ofertas que o mundo nos faz. Quantas ofertas, né? Quantas tentações, quantas propostas nos são feitas e que nós precisamos, em nome de Jesus, por Ele e para Ele, estarmos resistindo, estarmos realmente dizendo não, porque o nosso desejo como nova criatura, como pessoas salvas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, é agradar ao nosso Deus. Eu tenho certeza que mesmo quando nós falhamos, o nosso desejo não é falhar. Mesmo quando nós pecamos, o nosso desejo não é pecar, mas o que nós realmente queremos é agradar o nosso Deus, agradar ao nosso Criador, deixar o nosso Deus feliz com as nossas atitudes. Eu paro para pensar quando Deus declara sobre a vida de Jó e fala que ele é homem justo e fiel. E eu paro para pensar como Deus
se refere à minha pessoa, quando ele olha e me enxerga. E isso nos deve sim preocupar, porque devemos lutar para termos uma vida santa, como a palavra de Deus nos diz: sede santo, porque eu sou santo. E nós fomos feitos santos em Cristo Jesus, isso é, separados para uma grande missão, que é servir a esse Deus tão maravilhoso, que tão bem cuida de nós. No ponto 2, do pensar e agir, o autor diz para nós que a obra de Cristo é destruir o poder do pecado e de seu autor. 1 João 3,8. Ele construirá um novo mundo. A igreja é a ponta de lança deste projeto de Cristo. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do novo mundo de Deus. Isso é, irmãos. A igreja é a ponta de lança, nós estamos na frente. O Senhor nosso Deus escolheu a nós, seres humanos, após termos sido lavados no seu sangue, resgatados, salvos em Cristo Jesus, regenerados, feitos novas criaturas. Deus nos deu a incumbência de sermos os ponta de lança, né? No futebol, o ponta de lança é aquele que vai lá na frente. É como se fosse um centroavante nos dias atuais, né? Aquele que está fazendo gol lá na frente, que tem a incumbência de fazer o gol. Então nós, como Igreja do Senhor Jesus, ainda militantes na batalha, no meio a essa guerra toda, somos chamados por Cristo Jesus para estarmos à frente, como Igreja do Senhor. Cada convertido, segundo o autor nos relata, é uma pedra a mais na construção do novo mundo de Deus. Isso é, meu irmão, quando você se coloca à disposição de Deus para pregar o Evangelho, para testemunhar com a sua vida, para viver uma vida santa que represente ao Senhor Jesus, sendo embaixador dele aqui na terra, representante dele, pregando o Evangelho e fazendo com que o Espírito Santo possa chegar às pessoas através de você, com a sua vida, com o seu testemunho, com a pregação do Evangelho, através do evangelismo, fazer a palavra de Deus chegar às pessoas. Isso é estar na frente como ponta de lança, estar realmente militando, guerreando. Então esse é o papel da igreja. E o autor nos diz que cada convertido é uma pedra a mais na construção do novo mundo. Cada vez que nós somos canais para que pessoas se acheguem a Cristo e sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo, não pela nossa fala, pela nossa pregação, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. É lógico que nós, quando levamos uma pessoa a Cristo e essa pessoa vem ser transformada pelo Espírito Santo, nós ficamos irradiantes. Eu tenho certeza de que é uma das maiores satisfações, se não a maior, quando nós pregamos as pessoas, quando nós ensinamos a palavra de Deus, quando nós testemunhamos e essas pessoas são alcançadas através da obra do Espírito Santo, são transformadas. Não há prazer, meus irmãos, maior do que isso, não. Se você ainda não experimentou, experimente isso. Participar da obra salvadora de Cristo na vida das pessoas. Se coloque à disposição para que você possa estar ajudando também, né, a colocar mais pedras nessa construção do novo mundo de Deus. O ponto 3, para fecharmos aqui, esta nova ordem de Deus não é apenas moral, mas cósmica, como disse lá atrás o autor. Com esses elementos se desfazendo em um novo mundo chegando. 2 Pedro 3, de 10 a 13, vai nos relatar isso. Sim, nós esperamos não apenas um céu, mas um novo universo, um novo mundo, em que a paz e a justiça reinarão, porque o pecado não mais existirá. Apocalipse 21, de 3 a 5. Cristo foi preparar-nos lugar, não
num quartinho, mas em um mundo novo. Pense nisso, meu irmão. Pense na satisfação de fazer parte desse mundo novo. E pense que as pessoas querem também estar junto conosco lá. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Mais um domingo, nós estamos agradecendo a Deus por esse domingo abençoado, que os irmãos possam sentir no seu coração a graça do nosso Senhor Jesus. Eu vou estar deixando um texto para a igreja, que se encontra em Efésios 1:3, que diz assim a palavra de Deus: Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós vamos ouvir agora o hino 330, que ele fala do segredo do viver. Logo após o cântico, vamos ouvir uma oração pela irmã Débora. Oremos. Querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome santo, Pai de amor. Muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus. Obrigada por esta oportunidade de estarmos apresentando a Ti as nossas vidas em louvor e adoração, apresentando a Ti diante do Teu altar esse culto, Pai querido, que só o Senhor é digno de receber. Que o Senhor esteja, Senhor, visitando a Tua igreja, onde quer que ela se encontre, ó Deus. Que nesse momento, ó Deus, estamos vivendo esse afastamento físico, mas os nossos corações permanecem ligados, unidos pelo amor de Jesus. Derrama, Senhor Deus, o Teu amor sobre cada uma das vidas, ó Deus, que estão, ó Deus, Te buscando, que estão Te louvando, que estão cultuando a Ti mesmo, não no templo, mas em seus lares, ó Deus. Porque a Tua palavra nos exorta que onde houver
um ou dois reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente, se faz presente. E muito obrigada por esta oportunidade, ó Deus. Que o Senhor esteja visitando os lares, ó Deus, visitando as famílias, os hospitais, ó Deus, indo ao encontro daqueles que estão, ó Deus, infectados, ó Deus, já por esse vírus, ó Deus, mas que eles sejam, ó Deus, sarados, encontrados por Ti e em breve possam estar louvando o Teu nome santo por mais uma bênção recebida, por mais uma vitória alcançada, meu Deus. Ó Deus querido, muito obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e pelo que será feito ainda no decorrer de todo esse tempo que estamos vivendo. Seja com a Tua igreja, Pai querido, com os mensageiros, não só da manhã, mas os mensageiros da noite, ó Deus, que a Tua palavra já tenha encontrado repouso nesses corações e nós possamos ouvir e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem a falar, já falou e ainda tem a falar a cada um dos Teus filhos, dos Teus servos. Seja com todos, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ainda fará. Mais uma vez, muito obrigada. Perdoa nossos muitos pecados, dá-nos a Tua paz e a Tua graça e recebe a nossa oração que é feita em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Após a oração da irmã Débora, nós vamos ter o nosso momento missionário. Após o momento missionário, vamos estar ouvindo o solo pela irmã Terezinha. Logo após, a mensagem será trazida pelo nosso pastor. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia. Bom dia, amados irmãos. O nosso momento missionário hoje será um convite que eu estou aqui em nome de toda a equipe de Missões Mundiais 2020 para fazer. Hoje à noite, às 19h30, nós teremos o nosso culto de encerramento da nossa campanha de Missões Mundiais 2020. Então, irmãos, o convite é para que todos possam estar presentes na hora do culto. Mesmo os irmãos recebendo o link antes da hora, né, como temos sido abençoados, né, o nosso culto sempre está no grupo, sempre antes do horário, mas eu peço aos irmãos que não acessem, irmãos. Vamos todos juntos, às 19h30, participar do nosso culto de encerramento de missões mundiais, irmãos. Tem 2 meses, né, que nós estamos trabalhando na campanha. Em março, nós tivemos nosso culto de abertura. Pedimos ao nosso Deus que nos capacitasse nesses meses de campanha para que Deus pudesse nos honrar e pudéssemos conseguir o nosso alvo, né? Conseguir realizar todas as programações. Colocamos na mão do Senhor, irmãos, a nossa campanha. E hoje à noite não será diferente, irmãos. Nós iremos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós nesses 2 meses, irmãos. Tudo que nós aprendemos, né, da forma que Ele nos capacitou para que pudéssemos finalizar a nossa campanha de missões mundiais. Irmãos, será um culto muito importante. Precisamos juntos estar orando, agradecendo, né, louvando ao Senhor por mais essa vitória, porque todos nós sabemos que é uma vitória que Deus deu para cada um de nós, seja orando, seja participando, seja dando ideias, irmãos, porque os irmãos, como eu já falei, mesmo estando aí, né, no Zap, escrevendo algo, falando algo, nos deu como é que eu posso dizer? Nos deu ideias para que possamos, né, para que pudemos levar a nossa campanha em frente, não parássemos a nossa campanha. Então, irmãos, esse culto é muito especial, é um culto de gratidão. Então, irmãos, acessem o link somente às 19h30. Vamos aguentar, né?
Porque nós, quando vemos o link ali do culto, nós queremos logo abrir e assistir. Não, irmãos, dessa vez será diferente. Todos nós iremos esperar das 19h30. Quando for 19h30, todos nós estaremos sentados diante dos nossos celulares, do nosso computador, para agradecer a Deus por mais essa vitória que Ele concedeu à nossa igreja, concedeu a cada um de nós. É uma vitória que não podemos, irmãos, deixar de agradecer. Então eu conto com a participação de todos à noite, no culto de encerramento de Missões Mundiais 2020, às 19h30. Um dia abençoado para todos. Que Deus possa estar no lar de cada um de vocês. Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Senhor bendito, eis-me aqui. Estou aflito, venho pedir. E meus espinhos não ferirão mais. Dá-me um pouquinho da tua paz. Só me realizo em ti, meu Senhor. És meu paraíso, meu Éden de amor. Senhor bendito, tu vens a mim. Quando contrito, eu vou a ti. Tu nem se lembras do mal que eu fiz. Junto contigo sou tão feliz. Só me realizo em ti, meu Senhor. És meu paraíso, meu Éden de amor. Quando a ovelha sente temor, corre pros braços do seu pastor. Eu me apresso em te dizer, quero em teus braços me proteger. Só me realizo em ti, meu Senhor. És meu paraíso, meu Éden de amor. Amém, irmãos. Bom dia, irmãos. Estarei compartilhando hoje a palavra do Senhor e eu escolhi como tema lançando sobre ele a nossa ansiedade. Nós vamos estar lendo 2 textos bíblicos e após estaremos meditando naquilo que o Senhor tem para nós. Estaremos lendo então 1 Pedro 5, de 6 a 11 e depois Filipenses 4, de 4 a 7. Em 1 Pedro lemos assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus,
depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Nós vamos ler ainda Filipenses 4, de 4 a 7. E o texto diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gente vive, né, irmãos, um momento hoje de muita inquietude, momento de intranquilidade, de medo e, por que não, de ansiedade. Tudo isso nós sabemos o motivo, né, que é essa pandemia do Covid, o coronavírus, que em praticamente todos os setores, né, da sociedade, em todos os países do mundo, as pessoas estão sendo afetadas, né, tanto no sentido econômico, quanto na questão de saúde, onde todos correm risco de vida, né, uma doença que tem ceifado algumas vidas, e muitas vezes a gente tem até perto de nós pessoas que estão passando por essa dificuldade nesse momento, seja a dificuldade material ou a dificuldade de saúde. Então é muito difícil, num momento como esse, não experimentarmos uma sensação de ansiedade, uma sensação de angústia, e a Bíblia ela tem orientação para qualquer uma das situações em que a gente esteja vivendo, seja uma pandemia ou qualquer outra circunstância. A palavra de Deus ela sempre vai ter uma orientação em que o cristão vai poder encontrar respostas sobre como agir, sobre como proceder. A Bíblia fala também sobre a ansiedade. A ansiedade ela faz parte da vida da população, né? Ela faz parte da vida de todo ser humano. Quem nunca experimentou um momento de ansiedade? Há quem diga que a ansiedade é o mal do século, né? Porque as pessoas hoje, vivendo tanta pressão de tantas coisas e a busca por tantas coisas, faz com que a gente viva em muita ansiedade. E a ansiedade ela tem a ver com a questão da preocupação, né? Nós nos preocupamos com algumas coisas, nós não temos muitas vezes o controle sobre todas as coisas e isso gera a ansiedade. Mas a Bíblia ensina que o cristão ele precisa confiar no Senhor e lançar sobre ele a sua ansiedade. O versículo de 1 Pedro ele é bem claro quando ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então não é lançando alguma ansiedade, algumas coisas, alguns assuntos, mas lançando toda a ansiedade, tudo aquilo que tem afligido os nossos corações, seja relacionado ao momento atual que estamos vivendo, seja em decorrência de problemas, às vezes, pessoais, familiares, de trabalho, toda essa ansiedade que nos aflige precisa ser lançada aos pés do Senhor. E o texto ele diz claramente o motivo, que é porque Ele cuida de nós. Então é importante a gente ter essa certeza de que lançando as nossas ansiedades diante do Senhor, Ele terá cuidado dessas ansiedades, Ele terá cuidado dessas nossas necessidades. Isso não quer dizer que ao lançar a ansiedade, ao lançar a preocupação diante de Deus, que os problemas vão sumir instantaneamente, né? O Senhor ele estará conosco, mas os nossos problemas não automaticamente deixarão de existir. Muitas vezes nós vamos passar por esses problemas, eles fazem parte do momento que estamos vivendo, são permissão de Deus, mas Ele estará conosco. Nós teremos a sua presença, a presença do seu Santo Espírito, que garantirá a paz, né? A paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Então, precisamos buscar o Senhor e lançar sobre Ele as ansiedades que temos experimentado nesse momento tão diferente, né, para todos nós, diferente para a humanidade. Eu acredito que poucas pessoas hoje, que estão vivendo hoje, tenham passado por uma circunstância semelhante. A gente sabe aí de outras pandemias que existiram, como a gripe espanhola e outras, mas fazem muito tempo, né? A gente viveu aí o H1N1 em 2009, foi até no ano que Felipe nasceu.
mas nada próximo do que estamos vivendo hoje. Muitas pessoas, quando experimentam situações como estamos vivendo, né, situações de ansiedade, situações de aflição, param muitas vezes de observar a palavra do Senhor, porque ficam tão desorientadas, tão preocupadas, tão ansiosas, que se deixam muitas vezes consumir, né, pelas preocupações e param de buscar a orientação na palavra de Deus. A ansiedade, ela tem toda a relação com essa preocupação, né? A ansiedade, ela é algo até normal, faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso até instinto de sobrevivência, mas quando nós perdemos o controle, quando essa ansiedade nos domina, ela passa a ser algo prejudicial, né? E a Bíblia, ela garante o cuidado de Deus sobre os seus filhos, e ela mostra que não há motivos para que a gente se preocupe em demasia, seja qual for a circunstância em que estejamos vivendo. A gente fez a leitura também de Filipenses 4, e Filipenses 4, no verso 6, o texto nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Ao mesmo tempo que lá em 1 Pedro diz lançar sobre ele toda a ansiedade, né, a gente usa essa expressão toda, aqui em Filipenses 4, ele diz não estejarem quietos por coisa alguma, ou seja, não pode haver nada que nos inquiete, né? A gente é natural a gente ter um pouco de ansiedade, um pouco de aflição em alguns momentos, mas a Bíblia nos orienta a não estar inquietos por coisa alguma. A carta de Filipenses, acredita-se que ela foi escrita por Paulo no cárcere, né, como algumas outras cartas que ele escreveu quando esteve preso em Roma. Esse é um conceito comum, né? Os estudiosos acreditam que foi nesse período que Paulo escreveu essa carta, estando na cadeia. Então ele não estava vivendo um momento tranquilo, né, como nós não estamos vivendo, ele também não estava vivendo um momento tranquilo por outras circunstâncias, a circunstância de estar em cadeia, mas ele ali naquele momento de prisão, de angústia, ele orienta que a gente não fique inquieto. E, na verdade, a palavra dele é mais ou menos como se ele dissesse: acalmem-se, né? Fiquem tranquilos, porque o Senhor está cuidando das suas necessidades. Ele estava tranquilo, ele tinha a paz de Deus, que excede o entendimento, e ele podia dizer isso com tranquilidade, né? Mesmo vivendo uma situação que nós nunca experimentamos e que com certeza não era nada fácil. Então, a orientação de Paulo é: levem todas as suas petições diante de Deus, com oração, com súplicas, e também com ações de graças, né, com um espírito de gratidão, não com murmuração, com, né, descontentamento. Os cuidados que têm sido recomendados, todos nós precisamos ter, né, nesse momento, mas isso não tira a necessidade de buscarmos confiar em Deus e acreditar na sua força, no seu poder. Paulo vivia uma luta muito grande, né? E nós vivemos uma outra luta hoje. Paulo vivia a luta de estar pregando o evangelho, estar em cadeias, estar sofrendo perseguições muitas vezes, açoites. Nós enfrentamos outras lutas no nosso dia a dia, mas, porém, como Deus esteve com Paulo e Silas, o mesmo Deus está conosco, né? Paulo e Silas estiveram em cadeias, estiveram na prisão e puderam ver os milagres que o Senhor realizou, e nós ainda hoje podemos ver porque o nosso Deus é o mesmo que esteve com eles. E esse mesmo Deus está pronto a nos atender, a ouvir as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas orações. E é um momento que requer de nós, né, muita oração, muita busca, porque é um momento em que ainda está começando, né? Ainda tem talvez muita coisa aí para acontecer nesses próximos meses. Nós não sabemos o que está por vir, mas precisamos confiar em Deus. Voltando ao texto de 1 Pedro, quando diz lançando sobre ele a nossa ansiedade, lançar significa arremessar, né? Quando você arremessa visando um alvo. Então você arremessa um disco, né, como um atleta, você arremessa um objeto, você arremessa para colocar aquilo em algum lugar, né, para acertar algum alvo. Então a mesma coisa é o lançar as nossas ansiedades. Nós precisamos lançar com um alvo, lançar as nossas ansiedades para longe de nós, mas lançar sobre o Senhor. Não é lançar em qualquer lugar, né? Não é lançar muitas vezes
sobre outros, porque não adianta nós lançarmos os nossos fardos sobre outras pessoas. Cada pessoa, né, tem o seu fardo, tem a sua luta diária, e por mais que possamos contar com a amizade, com a família, os nossos fardos devem ser lançados sobre o Senhor, não sobre outras pessoas, não sobre ninguém, porque Ele tem cuidado de nós, e é sobre Ele que a Bíblia diz que deve ser lançado. E a ansiedade, ela pode se tornar um fardo também muito pesado, por isso que a Bíblia exorta que a gente lance sobre o Senhor, né? Ele, inclusive, diz que o jugo é suave, o fardo é leve, né? O Senhor, ele nos dá essa recomendação. E, independente da circunstância que a gente esteja vivendo, a Bíblia diz que, nesse mesmo texto de 1 Pedro, nos diz assim: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, Pedro nos aconselha a lançar os nossos fardos sobre ele e nos achegar diante dele em humildade, né, sabendo que tudo acontece sob a sua permissão e que o seu bom propósito irá se cumprir sobre a vida de cada um de nós. Então, as nossas preocupações devem ser lançadas e precisa haver em nós confiança, precisa haver em nós a certeza de que Ele está cuidando e que Ele tem um bom fim para cada um de nós, né? Não nos cabe questionar a sua vontade, não nos cabe questionar os seus tempos e o porquê das coisas que estão acontecendo na vida de cada um de nós, mas sim aceitar e nos colocar em submissão debaixo da sua vontade. No versículo 9 de 1 Pedro, o texto ainda diz assim: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É claro que esse texto ele não estava falando de uma pandemia, ele não estava falando de nada semelhante ao que estamos vivendo. Ele falava de perseguições, ele falava do inimigo, do diabo, nosso adversário, mas semelhantemente ao que diz o texto, nós também estamos vivendo hoje em todo o mundo, os nossos irmãos em Cristo, ao redor de todo o mundo, praticamente em todos os países, estão vivendo as mesmas coisas que nós. E alguns irmãos até em situação muito mais difícil do que a nossa, como muitos missionários que estão nos campos e estão vivendo lá as dificuldades dos campos missionários. Em alguns países a perseguição, alguns missionários até não podem nem revelar as suas identidades, mas ao mesmo tempo estão vivendo esse momento que estamos passando aqui, né? Então, se estamos aflitos, se estamos ansiosos, se estamos preocupados, existem pessoas com preocupações ainda maiores do que a nossa, né? Então precisamos nos alegrar, buscar a presença do Senhor com alegria, buscar a presença do Senhor lá como diz o salmista em Salmos 33, que diz: dele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Então precisamos confiar no santo nome do Senhor e permanecer buscando a sua presença, adorando o seu santo nome, porque Ele tem cuidado de nós e nós aqui ainda podemos nos regozijar e agradecer, né, como diz a Bíblia, em ações de graças, agradecer o nome do Senhor, porque podemos ainda viver em liberdade, podemos anunciar o Evangelho, podemos cantar, podemos cultuar, mesmo que de forma digital hoje, né, usando a internet, nós podemos anunciar o nome do Senhor, temos como falar e pregar esse Evangelho. As Escrituras, elas registram claramente, né, as promessas de Deus sobre a vida dos seus servos, e a Bíblia ela garante a presença do Senhor, o seu cuidado, a sua proteção sobre aqueles que nele confiam. No Salmo 37 também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E lá no Salmo 55, 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então não seremos abalados, irmãos, não será esse momento, não será isso que estamos vivendo que irá nos abalar. A Bíblia ela fala sobre os tempos do fim, né? Sobre coisas que iriam acontecer, sobre guerras, sobre pestes, sobre sofrimentos, né? que chegariam, e nada disso vai abalar aquele que tem a sua confiança firmada em Deus. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou que não devíamos andar ansiosos pela nossa vida, né, quanto ao que havemos de comer, quanto ao que havemos de beber. A gente tem visto em algumas notícias já pessoas que estão em alguns lugares até correndo aos mercados e tantas situações
pelo medo, né, de não ter o que comer, de não ter o que vestir, mas a Bíblia diz que antes buscaremos o reino de Deus e a sua justiça, e Ele nos acrescentará todas as coisas, e que Ele sabe muito bem o que necessitamos, Ele sabe do que cada um de nós necessita, né, e não seremos abalados, como diz a sua palavra. Eu queria ainda falar sobre o amor. A Bíblia, ela exorta os filhos de Deus a viverem em amor, e esse texto também fala disso. Então, que nesse momento de tantas incertezas, de tanta ansiedade, de tanta, até mesmo sofrimento, né, porque nós já temos ouvido de pessoas perto de nós com essa enfermidade, pessoas também que trabalham na área de saúde, que estão vivendo um momento muito difícil, mas que a gente possa compartilhar o amor de Deus. Esses momentos muitas vezes faz com que as pessoas acabem se voltando para si mesmas, né, se preocupando muitas vezes com as suas próprias necessidades, se isolando, que cada um de nós, como filhos de Deus, possamos manifestar o amor de Deus, né, através das nossas vidas. A Bíblia diz que permanecem a fé, a esperança e o amor, e que o amor é o maior. E o amor de Deus precisa fluir através de nós, né? O amor de Deus precisa fluir dos nossos corações para outras pessoas. A gente vê o cumprimento das Escrituras cada vez mais, né? O aumento da iniquidade, o esfriamento do amor, mas os servos de Deus precisam se manter firmados nessa palavra e transmitindo, né, essa verdade e o amor de Deus a todos que estiverem ao nosso redor. E eu queria, por fim, né, deixar aí com os irmãos a referência que está em Filipenses mesmo, quando o texto diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que a paz de Deus, essa paz que excede todo o entendimento, possa nos guardar, que possamos pedir ao Senhor. A Bíblia diz que tudo podemos pedir a Ele. Se há falta de sabedoria, podemos pedir a Ele. Se há falta de entendimento, podemos pedir a Ele. E se estamos ansiosos, estamos aflitos, podemos pedir a Ele que nos dê da sua paz. Que a paz que excede o entendimento encha os nossos corações, que a sua presença encha os nossos corações nesse dia e em todos os dias das nossas vidas. E a Ele seja a glória, né? A glória é o poder para todo sempre. Amém.